Aqui no estúdio da TV Nazaré, programa Coroatá na TV, recebo com todo respeito, carinho, o nosso bispo da diocese, Dom Sebastião Bandeira, o nosso padre, pároco da paróquia Nossa Senhora da Piedade, Padre João, porque nesses últimos dias, Dom Sebastião, todo mundo estava nos perguntando, e como é que vai ser a atitude da igreja? Porque o governador Flávio Dino baixou um decreto, assinou, proibindo qualquer evento, as prefeituras estão atendendo. Nós da rádio adotamos algumas medidas para não divulgar nenhuma festa, para não incitar as pessoas a ir para locais de grandes aglomerações, mas a catedral é um dos locais mais visitados durante o dia na cidade de Coroatá. Qual a posição da diocese? O senhor, como nosso pastor da nossa diocese, o que tem a dizer nesse momento que estamos passando? Quero saudar a todos vocês que estão nos acompanhando através da TV Nazaré, através da Rádio Educativa. Estamos vivendo um momento muito preocupante para toda a humanidade. E nós, aqui na Diocese de Coroatá, estamos preocupados juntamente com toda a população. E muitas pessoas têm feito essa pergunta: qual vai ser o pronunciamento, qual vai ser a posição da Diocese em relação a tudo isso que está acontecendo? Por isso, eu quero aproveitar nesse momento, através dos meios de comunicação, das redes sociais, para apresentar as orientações pastorais da Diocese de Coroatá sobre a prevenção do coronavírus. Todos nós somos convidados a levar muito a sério este momento e também, como cristãos, nós devemos realmente expressar o nosso amor ao próximo, cuidando da nossa vida e cuidando também da vida dos outros. Por isso, queremos agora, neste momento, em cadeia, ler para todos vocês. Está aqui também o Padre João Evangelista, que é o pároco da catedral, coordenador de pastoral, que também, junto comigo e outros sacerdotes, elaboramos essas disposições para todos que estão nos acompanhando. O conteúdo é o seguinte: pelo bem maior do povo de Deus, diante da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, considerando o aumento de casos no território nacional, consciente de nossa missão e responsabilidade para com o rebanho que nos foi confiado, inspirado pela campanha da fraternidade, cujo tema é Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, estando em sintonia com as autoridades públicas e governamentais para tomar as devidas precauções e olhando a nossa realidade diocesana, depois de ter consultado os diversos membros do povo de Deus, decidimos, primeiro, a partir de hoje, até dia 3 de abril, suspendemos a realização de todas as atividades diocesanas e paroquiais, como missas, retiros, assembleias, catequese, encontros, mutirão de confissões e demais eventos que contribuam para a aglomeração de pessoas. Esta data poderá ser prorrogada caso as autoridades públicas e de saúde façam novas recomendações ou determinações. Número 2.
nas paróquias tomem devidas precauções em relação aos horários de expedientes das secretarias e que as igrejas e capelas, reforçando-se a limpeza e a ventilação, permaneçam abertas em horários convenientes para que os fiéis possam fazer as suas orações. Cada paróquia, este é o número 3, procure com criatividade usar os meios de comunicação para que os fiéis possam se alimentar da palavra de Deus com a transmissão da missa, onde e quando for possível. Nesta situação grave, o povo de Deus sinta-se desobrigado do cumprimento do preceito dominical, conforme os cânones 1246, 1248 do Código do Direito Canônico, que é o documento que regula a vida da Igreja. Em relação à missa dos Santos Óleos, ocorrerá na data prevista, apenas com a presença do bispo e dos presbíteros, com a transmissão através das redes sociais. Os padres que estão no grupo de risco são dispensados da presença na celebração. Na Semana Santa, suspendemos desde já procissões, vias sacras e aguardamos o momento oportuno para tomarmos definitivamente a decisão sobre a conveniência ou não de oferecer ao povo de Deus a possibilidade de, ao menos, pequenos grupos de participar do tríduo pascal. Em todas as ocasiões, além de tomarmos cuidado, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e mantendo bons hábitos de higiene, devemos rezar incessantemente pela recuperação das vítimas, pelos profissionais da saúde que estão se doando incansavelmente para salvar vidas e para que este mal seja eliminado o mais rápido possível. Que Nossa Senhora da Piedade interceda por nós neste momento tão grave da história da humanidade. Coroatá, 20 de março de 2020. Padre José Flávio de Lira, chanceler, e Dom Sebastião Bandeira Coelho, bispo diocesano. Então essas são as orientações para este momento e com certeza nós, à medida que ocorram fatos novos e decisões novas, nós estaremos abertos e dispostos a colaborar para que esse momento seja vencido pelo povo brasileiro, pelo povo maranhense, pela nossa diocese, com sabedoria, com prudência e com responsabilidade. A nossa vida depende de nós e a vida do irmão também depende de nós. Vamos fazer todos a nossa parte. Aí ouvimos as palavras do nosso bispo Dom Sebastião Bandeira, trazendo as medidas tomadas pela Diocese de Coroatá nesse exato momento. Fala agora com o padre João, pároco da paróquia Nossa Senhora da Piedade. Medidas tomadas pensando na população, nos católicos e na certeza que isso tudo possa passar o mais rápido possível, né, padre? Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, irmãos e irmãs que estão nos assistindo pela TV Nazaré e que estão nos acompanhando pela Rádio Educativa FM. Neste momento tão grave da história da humanidade, nós devemos tomar as devidas precauções de cuidado com a saúde,
E aqui em nossa paróquia, Nossa Senhora da Piedade, também nós vamos fechar todas as atividades, inclusive as atividades de missas, reuniões, encontros, conforme o decreto, a orientação diocesana que o nosso bispo acabou de oficializar. Então nós, como igreja, devemos assumir este compromisso, conforme a campanha da fraternidade que nos pede, fraternidade, vida, dom e compromisso. Agora chegou o momento de nós cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos dos outros, e nós precisamos entender que tudo isso que está acontecendo, nós precisamos tomar as precauções, ficar em casa, a fim de evitar que essa situação se espalhe ainda mais. Embora já tendo casos confirmados em quase todo o território nacional, e no Maranhão ainda não tem, mas a gente precisa se precaver dessas situações que são graves. E a gente não sabe, é uma situação de incerteza, nem sempre as informações chegam de forma correta, e a gente precisa ter também essa orientação, esse cuidado para filtrar as informações. Porque neste momento chegam muitas informações pelas redes sociais. Então devemos evitar ler e também filtrar essas informações para que tenhamos a veracidade dos fatos, conforme o Ministério da Saúde e as orientações da Organização Mundial da Saúde. Então é um momento que a gente precisa tomar devidas precauções em nossa paróquia e em toda a nossa diocese de Coroatá. Muito bem. Dom Sebastião Bandeira, na sua história na igreja, as primeiras medidas mais duras que o senhor vê em relação de proteção ao povo, o senhor que anda já andou no Brasil quase todo, na Europa inclusive, como é que o senhor vê a Itália, por exemplo? Ontem foi mais de 400 pessoas que morreram. O diagnóstico é muito grave. Lá na Itália é um dos países que mais está sofrendo com o coronavírus. Essas medidas que o senhor tomou com todos que lhe acompanham na diocese, o senhor nunca tinha imaginado que isso poderia chegar a esse ponto? Passou pela sua cabeça isso? É verdade, Antônio Silva. Eu vários dias fiquei pensando, ouvindo as pessoas, rezando, mas para mim foi difícil tomar essa decisão, principalmente de tirar a celebração da Eucaristia nesse momento. Porém, nós sabemos que agora todo mundo, todas as igrejas, toda a sociedade tem que fazer esse grande mutirão para prevenir. E como o vírus não tem muro, não tem limites, porque eles se espalham na região. Você imagine se uma diocese ela decide de ter a missa, a outra não tem missa, então ia ser realmente quase ineficaz. Por isso que nós, como Igreja Católica, estamos unindo aos apelos da sociedade, das autoridades, para juntos lutarmos contra esse terrível mal que está ameaçando toda a humanidade. Então, agora é um momento realmente difícil. Eu nunca na minha vida tinha pensado que isso ia acontecer, mas o mundo todo está aí, olhando, observando essa situação com perplexidade. Porém, nós não devemos cair no desespero, nós devemos confiar na ação de Deus, e por isso que nós católicos e os cristãos
todos, acredito que também todos os evangélicos, todos os cristãos estão aí unidos para rezarmos para que tudo isso possa ser evitado. A paixão de Cristo está acontecendo na paixão do povo, de tantas pessoas que estão morrendo por causa dessa doença. Muitas pessoas dizem que isso tudo é a mídia que está fazendo, Dom Sebastião. O que o senhor diz para essas pessoas? Olhe, eu escutei pessoalmente de pessoas que estão na Itália, como, por exemplo, o padre Vicente, que é conhecido de muita gente de Coroatá. Eu ouvi de outras pessoas, filhas do Maranhão, que estão lá, e todas elas estão nos alertando. O grande erro da Itália foi pensar que essa situação lá na China não iria chegar desta forma lá na Itália e que não era algo muito sério. Hoje, os italianos se deram conta de que não levaram a sério tudo aquilo que estava acontecendo. O Brasil está tendo a vantagem de que, vendo o sofrimento em outros países, o Brasil está se acordando, se preparando, porque aqui as nossas condições de saúde são bem mais precárias do que da Itália. Eu mesmo já tive a notícia de um amigo que faleceu lá na Itália agora. A família me comunicou que uma das causas foi essa pandemia do coronavírus. Então, olha, você que está nos ouvindo, não tenha nenhum receio de levar a sério tudo isso que estão vivendo. É claro que muitas vezes a mídia ela pode trazer algumas informações inadequadas, porém é o momento de todos nós nos unirmos para sairmos desse momento difícil e também não sermos ocasião de transmissão do vírus para outras pessoas inocentes. Muito bem, o nosso programa está sendo acompanhado nesse exato momento para o mundo inteiro, está nos assistindo, inclusive a Itália. Quero mandar um abraço a todos no país europeu que está sofrendo muito. A gente deixa o nosso abraço aos nossos irmãos italianos que estão acompanhando a entrevista do bispo, porque era uma entrevista esperada. A Diocese de Coroatá é uma das mais importantes do Maranhão e todo mundo queria ouvir o Dom Sebastião nesse momento de preocupação. Dom Sebastião, o senhor que sempre vai às comunidades, como é que o senhor vê nesse momento a questão dos indígenas? Porque a gente sabe que eles são poucos favorecidos. A questão médica, a gente sabe que é um sofrimento muito grande. Como é que o senhor vê isso aí? Há uma preocupação da igreja em relação a isso? Porque já imaginou, porque muitos lá às vezes não tomam vacina contra a gripe. E o Maranhão está assim, eu vou lhe passar aqui os dados. Estamos todos temendo pelo coronavírus, o Covid-19. Mas aqui no estado também tem o H1N1, que já é uma grande preocupação. Segunda-feira agora começa já uma campanha de vacinação contra a influenza H1N1. Em Coroatá, casos já foram registrados no hospital daqui, que foi rapidamente mandado para a capital, São Luís. Graças a Deus o paciente não morreu, mas é uma preocupação muito grande. E agora a informação que a gente tem é que ônibus devem chegar da capital, São Paulo, do estado que tem o maior número de casos registrados do coronavírus, está chegando a Coroatá. Isso gera um pânico na sociedade. Mas o que o senhor, como nosso pastor, qual a mensagem que você passa para a população nesse momento de medo de todos aqui de Coroatá? Em primeiro lugar, Antônio Silva, a nossa preocupação justamente com as pessoas que não têm condições de fazer também todas essas medidas que estão sendo ensinadas, medidas de higiene. Entre os indígenas, mas eu não falo só os indígenas, a nossa população da periferia também, né? As nossas crianças que brincam nas ruas, as casas, por exemplo, não tem nem espaço para você passar muitos dias dentro de casa
Então, é uma preocupação real com o nosso povo, principalmente os mais pobres da nossa periferia. E aí, o que eu digo, em primeiro lugar, nós todos devemos levar a sério tudo isso que está sendo orientado pelos organismos de responsabilidade, como a Secretaria de Saúde. Agora, tem problemas também que são difíceis, porque, por exemplo, nossos parentes e amigos que têm a família aqui, estão vindo de São Paulo, de outros estados, eles têm direito de voltar para a sua família. Daí é que precisa também eles obedecerem às exigências que estão sendo colocadas para evitar um prejuízo na saúde dele e da família que eles vão conviver. A igreja quer, nesse momento, dizer para todos que, apesar da situação ser muito difícil, nós, nessa hora, contamos com a ajuda poderosa de Deus. Esse vírus mostrou que a humanidade é muito frágil. Aquilo que o Papa Francisco tem dito. Nós temos que cuidar da casa comum, porque nós vamos nos salvar todos. Se nós formos destruídos pelo abuso da natureza ou pelos erros dos homens, todos estamos sujeitos, né, à destruição. Então é preciso agora a gente repensar muitas coisas na nossa vida e principalmente esse respeito ao meio ambiente, essa valorização das pessoas e essa corresponsabilidade comum que tem que existir. Todos nós devemos nos sentir corresponsáveis da vida do outro, porque quando eu me preocupo para salvar a vida do outro, eu estou salvando a minha vida também. Padre João, nesse momento a Igreja Católica Diocese de Coroatá vai usar os seus meios para chegar com a palavra de fé de Deus até os seus fiéis. E eu já quero informar que a partir de segunda-feira, às 11 horas da manhã, no horário do Coroatá na TV, você vai acompanhar celebrações direto aqui do estúdio. É um meio para não deixar o nosso povo sem a palavra de Deus, não é isso, Padre? É o meio e nós já vamos começar a partir deste final de semana a seguir essas orientações da Diocese de Coroatá. Isso é importante que a gente tome consciência de que é necessário tomar essas devidas precauções. E as nossas celebrações, fiquem tranquilos que vai ter a celebração sem o povo, as celebrações das missas serão transmitidas e você pode nos acompanhar de casa. E desde já nós queremos fazer esse convite a todos, porque ainda tem muita gente, principalmente idosos, nas ruas, pensando que isso é conversa, que isso não é nada sério, que não vai chegar em Coroatá, que é exagero. Não é exagero, são medidas que a gente precisa tomar a respeito do cuidado com a vida. Isso é importante, cuidar da vida, e a gente precisa ter essa prioridade de agora para frente com essa situação toda que está acontecendo em nosso país. Dom Sebastião, bispo da Diocese de Coroatá, quero agradecer o senhor pela participação no Coroatá na TV. Quero agradecer também a participação do Padre João, que é pároco da Paróquia Nossa Senhora da Piedade. Eu é que agradeço, Antônio Silva, essa oportunidade, e mais do que nunca agora, nós precisamos dos meios de comunicação e dos comunicadores para que as notícias sejam transmitidas, esclarecendo ao nosso povo, animando o nosso povo a resistir e, acima de tudo, fortalecendo o nosso povo na fé.
Agradecemos também toda a equipe da PASCOM, da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, depois os outros membros das redes sociais aqui presentes, que estão aqui nos prestigiando para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Obrigado a todos vocês que trabalham no meio nos meios de comunicação, tão importante no atual momento.